Graças a paz, igreja, boa noite. Amém. Amados, quem já tem o seu devocional, dá um glória a Deus bem forte. Quem já fez ele hoje, dá um glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Amados, ali no hall de entrada, nós temos então o devocional Palavras Proféticas do pastor Carlito Paz. Você que ainda não adquiriu, meu amado, adquira. Não é apenas um livro, nós não queremos vender um livro para você. Amados, esse devocional ele tem servido como ferramenta da parte de Deus para nós como igreja, para que nós possamos caminhar em unidade, para que nós possamos estar juntos meditando na palavra do Senhor. Então, se você ainda não adquiriu o seu, adquira, vá ali. O Elton e a Estela, né, vão estar lá na frente, ali no hall de entrada, com os devocionais. Você vai ver, amados, é lindo. Né? A qualidade dele é excelente, e além dele ser lindo e da qualidade dele ser excelente, ele é um material muito abençoado. Então, se você ainda não adquiriu, adquira o seu. Se você puder, adquira também para dar de presente para alguém. Às vezes a gente vai ter um aniversário, alguma coisa, a gente pensa, como que eu posso, né, presentear a pessoa que eu tanto gosto? Amados, isso daqui é um presente da parte de Deus. Certamente quem receber vai ser muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Amados, eu fui incumbido nessa noite de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Confesso que estou com muito temor e também muito tremor, né? Eu estou acostumado com o pessoal lá de Tuporanga, lá no núcleo de Tuporanga. É um pouco menos de cadeira que nós temos lá. Por pouco tempo, em nome de Jesus, nós vamos crescer, vamos avançar, vamos dominar essa região, amém? Você quer que a igreja cresça? Você quer que a igreja avance? Eu vou te contar um segredo, pode ser? Você promete que você não conta para ninguém? Eu vou falar bem baixinho, você não conta para ninguém. Mas o segredo para a igreja avançar, para ela crescer, é você. É você. Amém? Você toma posse disso? Aonde você estiver, você vai manifestar a glória de Deus. Aonde você estiver, vidas vão ser tocadas, vão ser transformadas. E casas serão restauradas, casamentos serão restaurados, pessoas serão curadas. Porque você é embaixador do reino de Deus aonde você estiver. Você é o segredo de Deus para que a igreja avance por todos os povos, nações e línguas. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar hoje com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está lá em Gálatas 2:20, apenas um versículo, mas eu creio que esse versículo ele tem uma riqueza muito grande. Eu confesso que quando o pastor falou, né, a respeito de eu estar ministrando hoje, já veio essa palavra ao meu coração. Eu busquei ver se tinha mais, li Gálatas várias vezes, e ficou nesse único versículo. Então eu creio que é isso que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Eu quero ser obediente a Ele. Gálatas 2:20, o tema da mensagem de hoje é Cristo em mim. Olha para o irmão que está do seu lado, dê um belo sorriso para ele, mas dá aquele sorriso bem lindo, bem, sabe, o melhor sorriso teu. E sabe o que você vai dizer para ele? Cristo em mim. Cristo em mim, diga para ele, enxergue Cristo em mim. Você enxergou Cristo na vida do seu irmão? Amém, glória a Deus. Então Gálatas 2, verso 20, a palavra do Senhor diz assim, abra sua Bíblia, vai ter ali, mas eu quero que você abra sua Bíblia, porque eu quero que você faça um compromisso comigo. Eu quero que você depois, ainda hoje ou talvez amanhã, você leia toda essa carta do apóstolo Paulo a Gálatas. Pode ser? São 6 capítulos, amados. 15 minutinhos você lê, mas essa carta ela tem uma riqueza imensurável. O que o apóstolo Paulo trata nessa carta a essa igreja é algo imensurável, é um tesouro muito grande. Então, hoje nós vamos falar sobre um versículo, você vai ver com a riqueza de um versículo, mas tem 6 capítulos para você ler depois. Depois vou fazer um resumo para você de Gálatas, tá? Gálatas 2:20, a palavra do Senhor diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por
mim. Amém? Até aí, feche os seus olhos, vamos orar? Pai, nós queremos colocar este momento da palavra, Senhor Deus, diante da tua presença. Nós pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha agora, aquietando a nossa mente, aquietando o nosso coração, Senhor, que toda obra maligna que tente de alguma maneira impedir aquilo que o Senhor preparou para nós, através dessa palavra, caia por terra. Nós declaramos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, terra fértil para a tua palavra, para que ela possa cair, criar raízes, germinar e dar muitos frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também peço que o Senhor esteja utilizando a minha vida como instrumento teu nessa noite a proclamar as boas novas à tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, como eu disse, eu quero fazer um breve resumo para vocês a respeito dessa carta, do apóstolo Paulo a essa igreja, e eu creio que tudo que ele disse lá é muito útil para os dias de hoje. Então, você é um cristão que está vendo as notícias, que está acompanhando, vendo muita coisa na internet, eu quero deixar para você uma boa ferramenta para que você não caia em armadilhas do inferno, amém? Então, alguns pontos, que o apóstolo Paulo trata nessa carta a Gálatas. A primeiro, a Galácia, essa carta, a Gálatas, na verdade, é a igreja da Galácia, que é a atual Turquia, e que ela não era uma cidade em específico, mas ela era uma região. E possivelmente havia até mais de uma igreja naquela região, e essas igrejas, elas estavam sob a tutela do apóstolo Paulo. Era ele quem estava pastoreando, quem estava cuidando, quem estava discipulando aquela igreja. E amados, o que acontece? Essa região da Galácia, ela era dominada pelo Império Romano. Então, essa igreja ela era basicamente formada por gentios. Os gentios são o quê? Os não-judeus. Somos nós, você é um gentio. Se alguém chegar para você e dizer, olha, você é um gentio, diga, amém, sou eu. Porque nós, amados, que não somos do povo de Israel, nós somos os gentios. E a palavra do Senhor chegou até nós. Glória a Deus, amém? Então, amados, essa igreja, uma igreja composta por gentios, de repente, chega alguns judeus, chega alguns cristãos judaizantes ali, e eles começam a vir com umas conversas. Eles começam a dizer, olha, não, tem que voltar a circuncidar. Tem que observar algumas coisas da lei. Mas, amados, a lei não era para os gentios. Amém? Então, eles começam a querer colocar práticas da lei de volta naquela igreja. E o apóstolo Paulo, então, ele manda essa carta de uma forma até assim, espantado com o quão rápido essa igreja começa a abandonar o evangelho verdadeiro através da fé em Cristo e começa a querer tomar posse dessas questões da lei. E o apóstolo Paulo dizia, isso está errado, isso está errado. E ele trata então de alguns assuntos com essa igreja. E o primeiro assunto que ele trata é sobre a exclusividade do evangelho. Amados, o apóstolo Paulo lá em Gálatas 1, do 6 até o 9, ele diz algo para a igreja, ele diz, olha, o negócio é o seguinte, se alguém vir com uma nova revelação, se aparecer um anjo para você e disser qualquer coisa nova, isso é anátema, isso é heresia. O evangelho verdadeiro é esse, você foi salvo através da sua fé em Cristo. Se eu trouxer qualquer coisa diferente disso, eu serei considerado anátema. Então, amados, talvez hoje você tenha escutado algumas revelações novas. Talvez hoje você tenha visto pessoas falando sobre uma revelação, sobre, olha, um profeta disse que as coisas não é bem assim. Não, olha, apareceu um anjo lá em tal lugar e disse que não é só Jesus, mas Amados, o apóstolo Paulo já tratou isso com essa igreja, ele disse, olha, qualquer revelação nova, isso é do inferno. Então, fica atento, se você escutar qualquer coisa aí, olha, escutei em tal canto. Diz, meu irmão, não é isso que a Bíblia me diz. Então, amém? Então, cuidado com as novas revelações, nem tudo que parece de Deus é de Deus. Tem muita coisa que parece de Deus aí, na internet principalmente, e não é de Deus. O segundo ponto, a salvação pela fé e não pelas obras da lei. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2,
verso 16, ele está tratando com a igreja, gente, a salvação é única e exclusivamente pela fé. Você pode dar um glória a Deus? A salvação é única e exclusivamente pela fé, não é pelas suas obras, não é por você guardar algo, você observar algo, você se circuncidar, você usar determinado tipo de roupa, não, a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, amém? Então, amados, guarde isso, a salvação vem exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e sua obra redentora. Qualquer coisa diferente disso, amados, rejeite. É importante, amados, algumas condutas que nós temos porque nós cremos, mas não porque isso faz parte da nossa salvação. Você entendeu isso? Algumas condutas nós vamos ter na nossa vida porque nós cremos em Cristo, e quando nós cremos em Cristo, a nossa vida é transformada, mas isso não nos garante salvação. O que garante salvação é única e exclusivamente a fé em Cristo Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Então, um outro ponto que ele cita ali, Gálatas 4, do 10 até 11, e a inutilidade do apego a dias santos. Ele fala, olha, vocês estão observando um dia, observando outro dia, dizendo que é necessário guardar esse dia para o Senhor. Amados, nós entendemos que sim, você deve reservar um tempo para o Senhor, sim, você deve ter um dia de buscar para o Senhor, mas isso não faz parte da sua salvação, amém? Então nós, por exemplo, nos reunimos para celebrarmos ao Senhor no domingo, glória a Deus, mas se nós nos reuníssemos na sexta, teria problema? Se nós nos reuníssemos na quarta, teria problema? Não, amados. Até contei hoje pela manhã, estava vendo um testemunho muito interessante. Quem já ouviu falar do pastor Abe Uber, da Igreja da Paz? Ele veio para São Paulo, ele lá de Santarém é no Pará, né? Se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois... No Pará, né? Ele lá de Santarém, no Pará, ele vem parar em São Paulo, na capital. E, amados, São Paulo é 24/7. Se tivesse como, eles botavam mais 1 hora para trabalhar um pouco mais. A cidade não para. E ele então, observando a igreja, ele vê o quê? Muitas pessoas que estão chegando nos LGFs, que estão chegando na célula, não aparecem no culto. Ele vai conversar com essas pessoas, então, e diz, amados, por que vocês não vêm no culto? Olha, pastor, o negócio é o seguinte, eu sou garçom no domingo à noite. Olha, pastor, o negócio é o seguinte, eu trabalho no shopping domingo à noite, eu trabalho em restaurante, não tem como eu participar no culto no domingo à noite. Meu único dia de folga é na segunda-feira. O que ele fez? Criou um culto de celebração na segunda-feira. Você está entendendo o que é isso? Não é o dia. Nós nos reunimos aqui porque se nós nos reunirmos aqui no domingo, nós seremos salvos. Não, amados, nós já somos salvos, amém? Nós nos reunimos porque nós amamos o Senhor e queremos estar junto como corpo, como igreja. Então, um outro ponto que ele trata, lá em Gálatas 5,13, a liberdade não é para a carne. Amados, existe algo chamado hipergraça. As pessoas estão dizendo, negócio é o seguinte, você foi salvo pela graça, amém? Não é mediante as obras, amém? Então você pode continuar vivendo a sua vida de qualquer jeito. Continua pecando que está tudo certo, porque você já foi salvo. O apóstolo Paulo está tratando isso com a igreja, e ele diz assim, ei, você foi salvo, agora muda a tua vida. Você foi salvo mediante a fé, agora você não vai viver pecando deliberadamente, porque você como cristão vai ter uma nova conduta de vida. Então, amados, a hipergraça é eu permanecer escravo achando que eu sou livre. Tem muitas pessoas que estão vivendo esse pensamento. Elas continuam escravas, mas na mente delas, elas dizem, não, eu sou livre. Mas elas continuam escravas do pecado. Elas não conseguem romper com o pecado. Você está entendendo isso? Então, se você escutar essa conversa, não. Você veio para Jesus, mas continua de qualquer jeito. Cuidado, amados. Isso é coisa do inferno. Amém? O apóstolo Paulo também trata lá, em Gálatas 5, 19 até o 23, a respeito das obras da carne versus os frutos do Espírito. E ele termina dizendo que para os frutos do Espírito não existe lei. Por quê, amados? Quando você está numa rodovia, essa rodovia, ela te permite andar
até 80 quilômetros por hora. Você estando respeitando, caminhando, né, dentro daquilo que é o limite, você precisa se preocupar com a polícia? Sim ou não? Agora, quando você passa dessa velocidade, você fica preocupado se vai ter polícia lá na frente? Você está entendendo isso, amados? Então, nós precisamos entender que nós somos chamados a abandonar as obras da carne e nós sermos guiados pelo Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não ultrapassamos os limites. Nós não vivemos uma vida deliberada, mas nós vivemos aquilo que a Bíblia cita como os frutos do Espírito. Eu não vou ler eles para você, você depois fez esse compromisso comigo, amém? Depois você vai abrir a sua Bíblia, vai ler Gálatas e você vai ver tudo lá. E por fim, em Gálatas 3, do 24 até o 25, Paulo, ele trata a lei como um pedagogo, ele trata a lei como alguém que nos instrui a respeito de Cristo. Olha só, a lei nos guardou e nos mostrou a nossa incapacidade de sermos perfeitos. Você concorda com isso? Que você é incapaz de ser perfeito por você próprio, pela sua força própria? Então, olha só, a lei nos guardou e nos mostrou nossa incapacidade de sermos perfeitos, servindo de guia para nos levar até Cristo, para que pela fé, então, fôssemos justificados. Então, amados, a lei, ela só mostra que nós somos incapazes. Se nós pegarmos toda a lei e nós tentarmos cumprir toda a lei, nós não vamos cumprir, nós não temos como cumprir. Por isso, ela é cumprida em Cristo Jesus. Amém? Você toma posse disso? Glória a Deus. Então, amados, agora sim, de fato, indo para o tema da palavra, indo para Cristo vive em mim, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, essa declaração de Paulo, ela é uma declaração poderosa. Se Gálatas, para mim, ele é um resumo do Evangelho, ele é uma instrução manual para a igreja de como nós permanecemos no Evangelho verdadeiro, para mim esse verso aqui é o resumo do resumo. É o resumo do resumo, é você entender que você já não vive mais, não é pelo seu querer, não é pela sua vontade, mas é Cristo que vive em ti. Você já foi crucificado, amados. Cristo, ele entregou a vida dele lá na cruz, ele morreu pelos nossos pecados, e quando ele morreu lá na cruz, ele estava pagando o nosso preço, ele estava pagando a nossa dívida. Então nós, o nosso velho homem, o nosso eu, o homem pecador, já foi crucificado com Cristo lá na cruz, e ele morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Nós já não vivemos mais a nossa vida, nós não vivemos mais o nosso querer, porque nós somos crucificados com Cristo, e nós vivemos agora a vida de Cristo, amém? Isso é algo poderoso. E ele diz que como isso aconteceu? Porque Cristo nos amou e se entregou. Cristo, ele nos amou e ele se entregou por nós. Amados, olha só que interessante, o apóstolo Paulo, Efésios 4, do 28 ao 30, ele traz uma instrução. Ele diz assim, olha, você que está em Cristo agora, a sua conduta de vida é diferente, porque você agora não é mais você quem vive, agora é Cristo que vive em você. Então, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Está entendendo isso? Amados, o velho homem, ele quer mentir, o velho homem, ele quer roubar, o velho homem, ele quer adulterar. Mas o apóstolo está dizendo, ei, se você está em Cristo, sua vida já não é mais assim. Amados, e a verdade é que pela força do nosso braço, nós não conseguimos romper com isso. Mas quando nós estamos de fato mortos lá na cruz e Cristo vive em nós, nós conseguimos romper com o pecado. Nós conseguimos ter uma vida diferente. Essa é a grande verdade. Por isso eu digo para vocês, amados, para mim, esse verso aqui, esse versículo, ele o resumo do resumo, é a síntese daquilo que nós precisamos entender na nossa vida, nós precisamos viver a cada dia.
Você precisa a cada manhã lembrar desse versículo. Olha, você acordou, colocou o seu pé ali fora da cama, ou nem levantou da cama, apenas abriu os seus olhos. Lembre-se, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Ele me amou e Ele se entregou por mim. E agora essa vida que eu vivo, eu não vivo pela força do meu braço, mas eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Toda manhã nós temos que declarar isso, amados, porque se nós esquecermos disso, nós voltamos a viver pelo velho homem. Nós voltamos a ter as mesmas práticas. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E então, amados, diante disso, o que eu observo? Todo cristão que teve um encontro genuíno com Cristo, ele passa a manifestar características de Cristo. Todo cristão que teve um encontro genuíno com Cristo, ele passa a manifestar características de Cristo. Ele passa, onde ele passa, as pessoas enxergam Cristo na vida dele. E diante desse verso, diante desse versículo, eu quero trabalhar com vocês duas características que estão listadas nesse verso e que são fundamentais para nós como cristãos. A primeira característica de Cristo que eu enxergo é quando o apóstolo diz que Ele me amou. Então, uma característica de Cristo é amor. Diga para o irmão que está do seu lado, amor. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos ter essa característica de Cristo. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. Cristo é a manifestação do amor de Deus por nós. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 8, do 38 até o 39. A Bíblia está nos dizendo que nada pode nos afastar do amor de Deus. Olha aqui que declaração poderosa. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Você consegue crer nisso? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Talvez você está desviado, talvez você está achando que Deus se esqueceu de você, talvez você está achando que Deus não te ama, ou talvez você está achando que você não ama mais a Deus, mas a Bíblia está dizendo que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Nada. Amados, eu já andei desviado, eu passei alguns anos desviados da minha vida, e amados, depois que eu voltei para Cristo, eu vi que em todo o tempo o Senhor estava me cercando, em todo o tempo o Senhor estava manifestando o amor dele por mim. Eu não enxergava, eu estava cego com o pecado, mas o Senhor continuou me amando em todo o tempo. Então eu digo para você, ei, não é tarde, hoje é o dia, este é o momento. Se você precisa se reconciliar com o Senhor, se reconcilie, porque Ele continua te amando. Ele continua te amando. Ele permanece te amando. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade, amados. Quando Jesus foi questionado a respeito sobre qual o maior mandamento da lei, lá em Mateus 22, do 36 até o 40, o que ele faz? Ele resume toda a lei e tudo que os profetas falaram. Ele resume tudo isso em 2 mandamentos. O primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus. Ei, ame a Deus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Só que depois ele dá um segundo mandamento. E ele diz, olha, esse segundo mandamento é semelhante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Daí ele diz, destes 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Amados, olha que poderoso é isso. As pessoas questionam para Jesus, ei, qual é o maior mandamento? Qual que é o maior ponto da lei? E ele está dizendo, ei, ame a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ainda assim, semelhante a isso, ame ao seu próximo, como a ti mesmo. Amor, amor. Grave isso no seu coração. Cristão precisa viver amor. Cristão precisa exalar amor. Cristão precisa transbordar amor. Você foi alcançado por amor. Você foi resgatado por amor. E você transborda amor. Amém? Então, amados, eu quero focar um pouco mais a respeito desse segundo mandamento. Eu quero focar um pouco mais a respeito do amar ao próximo. Amados, nós somos chamados para amar as pessoas.
A manifestação de Cristo na nossa vida é amor. Nós somos chamados a amar as pessoas que estão à nossa volta, nós somos chamados a manifestar amor. Porém, saiba que nem tudo que parece amor é amor. Existem muitas pessoas dizendo que amam, mas a verdade não é amor. Se eu amo o Rafa, porque o Rafa tem algo que me interesse, mas eu não amo o pastor Manolo, porque o pastor Manolo não tem nada que me interesse, isso não é amor, isso é interesse. Se eu consigo fazer distinção das pessoas que eu amo, existe algo errado com o meu amor. Será que realmente eu amo, ou será que realmente eu apenas me interesso no que as pessoas têm me entregado? Não, Márcio, mas veja bem, eu amo, não é bem assim. Se você só ama quem pode te amar de volta, você é interesseiro. Se você só ama quem pode te amar de volta, você é interesseiro. Amados, Cristo sabia que Judas ia trair ele. E Cristo coloca Judas na mesa. Você está entendendo o que é isso? Isso é amor. Isso é amor. Nós não podemos amar apenas quem nos ama. Nós não podemos amar apenas quem nos corresponde. Nós, como cristãos, nós somos chamados a amar a todos. Amar e servir as pessoas é a natureza do cristão. Nós precisamos entender isso. Ajudar as pessoas necessitadas, amados, apenas para me sentir bem ou para eu ter uma vida espiritual melhor, isso não é amor. Sabia que tem gente que pratica, ajuda as pessoas para eles conseguirem um lugar melhor depois da morte? Amados, isso não é amor, isso é interesse. Nós amamos porque é nossa natureza. Nós somos amados, nós somos resgatados, e por causa disso nós amamos, sem interesse. Você consegue dar um glória a Deus assim, de todo o coração para isso? Amados, é uma palavra forte, é algo difícil de nós praticarmos, mas é a verdade. É a verdade do Evangelho. Amados, Ele nos amou e Ele nos serviu quando nós ainda não o amávamos. Apocalipse 3,17 fala sobre as igrejas do Apocalipse, mas eu creio que isso vale para nós. A Bíblia diz que éramos miseráveis, pobres, cegos e nus. Amados, quando Cristo nos encontrou, a verdade sobre nós era justamente essa. Nós éramos miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós não tínhamos nada o que entregar a Cristo. Talvez você ainda tenha algum orgulho dentro do seu coração, dizendo, não, mas eu até era uma pessoa boa quando conheci Jesus. Amado, você não tinha nada o que entregar a Cristo quando você foi encontrado pelo amor dele. Romanos 5,10 diz que nós éramos inimigos de Deus. A única coisa que nós éramos é inimigos de Deus. E ainda assim, Ele nos amou. Ainda assim, Ele entregou o Filho dEle a morrer numa cruz por nós. Ele não perguntou se nós íamos amar. Ele não perguntou se nós íamos obedecer. Ele não perguntou se nós estaríamos aqui. Ele apenas foi lá e nos amou. Essa é a verdade. Então, amados, nós, como cristãos, nós temos que viver amor. Essa tem que ser a nossa essência. Mas, não, Márcio, mas veja, eu amo. Mas assim, não dá para amar todo mundo. Amados, você liberar perdão e orar por quem te feriu também é um ato de amor. Você liberar perdão e orar por quem te feriu também é um ato de amor. Sabia disso? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos liberar perdão para as pessoas. Nós precisamos amar elas. Eu contei pela manhã e, amados, aconteceu algo muito, muito triste na minha família. Um familiar, né, dos parentes fez algo muito grave para o meu pai, para minha mãe. Algo assim muito triste mesmo. E eu confesso, amados, que no meu coração nasceu uma indignação santa. De, meu Deus, né? Como pode a pessoa fazer isso? E um dia orando diante de Deus e coloquei essa situação diante de Deus. Falei, Deus, e aí? Né? Eu quero justiça nisso.
E amados, nossa justiça muitas vezes é querer dizer que nem João e Tiago, né? Vamos mandar descer fogo? É ou não é? Ou só eu que penso essas coisas? Pelo amor de Deus, gente, não me assusta. A gente, né? Vamos mandar descer fogo? Mas o Senhor disse, ore por ele. Ore para que ele tenha um encontro genuíno comigo. Porque, amados, o que vai transformar a vida de qualquer pessoa é Cristo. O que vai transformar a vida de qualquer pessoa é Cristo. Se tem alguém que odeia você, ore por essa pessoa para que ela conheça Cristo. Se tem alguém que fez mal para você, ore para essa pessoa para que ela conheça Cristo. Amados, porque nós só somos quem nós somos, porque nós temos Cristo na nossa vida. Tira Cristo de nós para ver o que resta. Nós precisamos orar pelas pessoas. Nós precisamos. Sabe, nós precisamos parar de construir muros e começar a construir pontes. Nós, como cristãos, nós podemos decidir o que nós queremos fazer. Mas como cristão genuíno, nós temos que deixar de construir muros e começar a construir pontes. Sabe o que é isso? Amados, 2026 vai ser um ano perfeito para você praticar essa palavra. Porque é ano de eleição. Parece engraçado, mas é triste, sabia? Porque, amados, quantas famílias estão brigadas, quantos grupos de famílias têm pessoas excluídas por causa de ideologias. E, amados, eu não estou falando nem de A e nem de B, não estou defendendo um lado, nem defendendo o outro lado. Mas, amados, houve racha nas famílias por causa de ideologia. Foram construídos muros dentro das famílias, quando nós devemos construir pontes. Sabe, é você chegar para aquele tio lá do grupo, que saiu do grupo bravo com todo mundo e dizer, ei cara, eu te amo. Eu te amo. Amados, eu não estou dizendo para você concordar com ele, mas eu estou dizendo para você amar ele. 2026 é o ano de você começar a construir pontes, de você começar a olhar para as pessoas que pensam diferente de você e você amar elas de todo o coração. As pessoas que odeiam você, você amar elas de todo o coração. É para isso que nós somos chamados. Esse é o nosso propósito. Mas não parece fácil, né? Então, amados, comece a fazer isso. Comece a amar as pessoas. Sabe, muitas vezes, amados, nós somos tão imaturos. Imaturos talvez seja a palavra. Porque nós olhamos e nós pensamos, olha, é a ideologia A que vai salvar o mundo, é a ideologia B que vai salvar o mundo, é a pessoa A que vai salvar o mundo, é a pessoa B que vai salvar o mundo. Amados, só existe uma pessoa que muda pessoas, que muda nações, que muda o mundo. Essa pessoa é Jesus Cristo. Diferente de Cristo, não há ninguém. Diferente de Cristo, não há ninguém. Apresente Cristo para as pessoas. A ideologia, eu acho que ela está errada. Apresente Cristo. Porque o dia que ela conhecer Cristo, ela vai conhecer a verdade. A verdade não é a ideologia. A verdade é Cristo. A verdade não é o que você pensa como ideologia. Talvez você está pensando, o meu é certo, o outro é errado. Amados, existe uma única verdade. E essa verdade chama-se Jesus Cristo. Para de debater. Pode aplaudir ao Senhor, não tem problema não. Então, amados, comece a construir pontes. Sabe, esse aqui é o melhor lugar para aquela pessoa que você acha que... Não, aquele ali é o fora da casinha. Esse é o melhor lugar para ele estar. Mas sabe quem que vai trazer ele para cá? Você. Mas não é você chegando para ele, não, porque você é todo errado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não, é você chegando para ele e dizendo assim, cara, eu te amo. Mas eu não concordo com você. Tá tranquilo, cara, eu te amo. Não, mas, cara, tá tranquilo, eu continuo te amando. Não, mas veja, porque... Cara, te amo, ó. I love you. Chega para ele e diz assim, ó, aperta aqui. A hora que ele apertar, você diz, I love you. Amados, não existe quem possa resistir amor.
Não existe. Os irmãos lá da igreja de Ituporanga, eles foram distribuir algumas cestas básicas ali próximo do Natal. Eles foram num bairro ali um pouco mais humilde, um pouco mais carente de Ituporanga. E diz que eles chegaram num senhor lá, e esse senhor já todo armado assim. Eles chegaram, olha, nós queremos abençoar a sua vida, queremos te entregar essa cesta aqui. Ele, olha, muito obrigado, agradeço aí. Mas o negócio é o seguinte, tá? Eu creio em Deus, mas esse negócio de igreja aí para mim não serve. Não gosto desse negócio de igreja. Não vou à igreja. Deus, irmãos, está tranquilo. De boa, nós estamos aqui só para amar o Senhor, te entregar a cesta. Tá bem de boa. Não, sem problema nenhum. Não, mas é que eu... Tranquilo. Glória a Deus pela vida do Senhor. Queremos abençoar a vida do Senhor. Não, veja, porque minha vida está complicada. Porque não, olha... E o homem começou a abrir o coração, amados, para eles. Você está entendendo o que é isso? Então, se alguém chegar para você e diga assim, eu te odeio, você olha no olho dele e diz assim, eu te amo. Ele diz, eu te odeio mais. E você olha de novo para ele e diz, eu te amo mais. Diz, nós vamos ficar nessa agora, para ver quem... Amado, chega uma... Só que assim, não é você falar da boca para fora. É você demonstrar o amor. Você dizer, querido, tranquilo, vou estar orando por você, pela sua família. Vai estar orando por o quê? Para que você seja abençoado, para que você prospere, para que a tua casa vá bem, para que dê tudo certo para você. Mas eu não gosto de você, está tranquilo, não tem problema, não precisa. Mas eu quero que vá tudo bem. Eu quero que dê tudo certo para você. Eu quero que você prospere, eu quero que você seja abençoado. Amados, a pessoa fica desarmada. O que ela está esperando? Que você vá para o debate. Ela está esperando que você vá confrontar ela, que você vá ganhar o debate. E amados, nós não somos chamados a ganhar debate. Nós não somos chamados a ter a razão. Nós somos chamados a amar as pessoas. É isso. Ô Rafa, faz favor, Rafa. Sobe aqui, Rafa. Amados, fale a verdade em amor para as pessoas. Sabe, nós muitas vezes como cristãos, nós temos... Pode tocar, eu te amo. Eu te amo, Rafa. Eu amo verdadeiramente a vida do Rafa, ele é um irmão muito precioso. E, amados, muitas vezes nós nos tornamos, sabe, o juiz da vida dos irmãos. Nós queremos trazer para eles a condenação, quando na verdade nós somos chamados a falar a verdade para eles em amor. Por que você está mostrando o erro do seu irmão? É porque você ama ou porque você quer apontar que ele está errado? Ame. Diga, querido, olha só, isso aqui que você está fazendo vai destruir a sua vida, querido. Está falando que eu vou para o inferno? Não, querido, é que eu te amo. De verdade eu te amo. Eu não quero ver você destruir tua casa. Eu não quero ver você destruir sua família. Eu não quero ver você destruir seu casamento. Eu te amo, cara. Eu estou aqui para te ajudar. Existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, para que você consiga romper com isso? Sabe? Nós muitas vezes chegamos, porque está errado, desse jeito aí vai para o inferno. Então o cara diz, beleza, está aqui um muro de 10 metros entre eu e você. Não fale mais comigo. Construa pontes de amor. Amados, tudo que nós vamos fazer deve ser baseado no amor. Essa igreja, ela é baseada no amor. As pessoas que estão servindo, elas estão servindo porque elas amam. Sabe por que eu chamei o Rafa aqui? Porque, amados, o Rafa é um excelente músico. Se ele quisesse estar tocando fora da igreja, estar tocando no mundo, ele é um músico excelente, ele poderia. Mas ele decidiu se consagrar, se dedicar ao Senhor. Mas, amados, mais do que vir aqui e tocar músicas gospel, mais do que vir aqui e apresentar para você um bom louvor, sabe o que o Rafa precisa ter, e eu sei que ele tem? Amor pelas vidas. Porque quando ele está tocando, amados, ele não está fazendo o melhor ré, o melhor si, o melhor dó. Não importa a nota. A questão é, Senhor, usa a minha vida
para que cada acorde possa curar as pessoas. Senhor, eu quero estar no altar, eu quero servir no altar, não é para que as pessoas possam me ver, não é para que eu saia numa foto bonita. Não, Senhor, é para que a minha vida possa tocar as outras pessoas. Para que aquela pessoa que chegou talvez ansiosa, ou talvez em depressão, o acorde, o louvor ao chegar ao coração dela, venha acalmar ela e ela possa receber a palavra. Ela possa receber aquilo que o Senhor preparou para ela. Então, Senhor, é muito mais do que um bom louvor. É amor sendo manifesto através de acordes. É amor sendo manifesto através do aperto de mão, do sorriso. É amor sendo manifesto através do cuidado dos carros. É amor sendo manifesto através da limpeza. É amor sendo manifesto através de tudo, através da intercessão. É assim, amados, que nós temos que caminhar. Não é fazer por fazer, mas é fazer por amor. Sabe, o meu desejo nessa noite é que essa palavra possa entrar no seu coração e você ser transformado. Por quê? Porque eu amo a sua vida. Eu quero que você viva a níveis mais profundos com o Senhor. Eu quero que você rompa com cadeias que existem na sua vida. E para isso você precisa se aprofundar no Senhor. Eu te amo, meu amado. Você está entendendo isso? Sabe, esses acordes agora, e o Rafa vai continuar tocando até o fim, Rafa. Eu sei, não vai cair o teu dedo. Glória a Deus por isso. O Senhor vai preservar os dedos dele. Amados, está sendo liberado cura deste altar. Esses acordes estão curando o seu coração. Esses acordes estão curando a sua mente. Estão tirando a agitação, estão tirando sofismas de você. Vai recebendo isso no seu lugar. O Senhor está operando aqui, porque existe um manifesto de amor neste lugar pela sua vida. Amém? Sabe, a igreja não precisa de louvor. A igreja não precisa de palavra. A igreja, o prédio, né? A igreja não é o prédio, mas para que fique mais figurativo para a gente. As cadeiras não precisam nada disso. Mas as pessoas, elas precisam de um sorriso. Elas precisam de um aperto de mão. Elas precisam de um abraço. Elas precisam só de um Jesus te ama. Sabe, eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas talvez tudo que você precisava nessa noite é ouvir que Jesus te ama. Nós estamos aqui para te amar. Mas existe um outro ponto, amados, que nós precisamos entender das características de Cristo, que é a obediência. A palavra nos diz que o Senhor se entregou. O amor e a obediência, eles caminham juntos. O amor e a obediência, eles caminham juntos. Cristo, ele se entregou por amor, mas ele se entregou também por obediência ao Pai. A palavra do Senhor, lá em Mateus 26:39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Obediência. Obediência. Nós, como cristãos, somos chamados a sermos obedientes ao Pai. Nós somos chamados a sermos obedientes ao Pai. Eu não sei se você, quando você chegou na igreja, você tinha isso na sua mente. Mas muitas vezes as pessoas chegam na igreja, elas me perguntam: Márcio, o que pode fazer, o que não pode fazer? O que é pecado e o que não é pecado? Eles querem que a gente dê uma lista, um checklist para eles ir vivendo o dia, e eles irem ticando: ah não, isso aqui é pecado, então não faço. Ah não, isso aqui não é pecado, então eu posso fazer. Amados, muitas vezes as pessoas estão vivendo assim, e estão deixando de fazer as coisas, não porque elas amam a Deus e obedecem a Deus, mas porque elas têm medo de ir para o inferno. Nós não temos que abandonar o pecado por medo de inferno. Nós temos que abandonar o pecado porque nós amamos a Deus e somos obedientes a Ele. Se você abandonar o pecado por amor e obediência a Deus, sua vida vai ser muito mais leve. Agora, se você quiser viver um checklist de pode ou não pode, o que me leva, o que não me leva para o inferno, vai chegar uma hora que você não vai conseguir.
Vai chegar uma hora que você vai se cansar, porque você está fazendo na força do seu braço. Cuidado com isso. A obediência, assim como o amor, amados, ela é revelada muito mais pela atitude do coração do que pelo ato em si. Nem tudo que parece obediência é obediência. A obediência, ela revela a nossa maturidade. Foi antes de ontem, a minha filha está ali, ela tem 5 anos. E ela disse: pai, eu quero dormir na cama contigo. E eu estava preparando a palavra, fui dormir um pouco mais tarde. Estava cansado. Eu disse: ok, durma com o pai, mas vamos dormir. E ela pegou, me abraçou, me deu um monte de beijo e disse: papai, eu te amo. Eu disse: minha filha, eu também te amo. Agora fecha o olho e vamos dormir. Deu uns 5 minutos depois, ela se mexe, me cutuca de novo. Pai, eu te amo muito, eu te amo muito. Eu disse: minha filha, eu também te amo muito. Agora fecha os olhos e vamos dormir. Em nome de Jesus. Passados uns 10 minutos depois, eu já tinha dormido. Ela me cutuca de novo. Pai, eu te amo assim, ó, mais que tudo, eu te amo muitão. Disse: minha filha, em nome de Jesus, fecha esse olho e dorme. Amados, ela queria demonstrar o amor dela por mim, mas ela não foi obediente, porque a ordem era: durma. Ela não foi obediente, mas ela não foi obediente por imaturidade. É uma criança de 5 anos. Existem momentos da nossa vida que nós somos imaturos diante do Senhor, e nós devemos reconhecer isso. Mas existem tempos da nossa vida que nós somos chamados à maturidade, e já não dá para a gente se comportar mais como crianças de 5 anos. Não dá para a gente pegar e ficar agindo diante da direção do Senhor como se nós tivéssemos 5 anos. Você entende isso? Talvez chegou o tempo de você deixar de agir como criança diante das direções que o Senhor tem dado para a sua vida. Talvez chegou o tempo de maturidade para você. Talvez o Senhor está te chamando para lugares mais profundos, para águas mais profundas, para níveis de fé, mas você vai precisar ser obediente, ouvir e obedecer. A palavra nos diz, amados, em 1 Samuel, que o Senhor deu uma ordem clara para Saul, rei. Ele diz: olha, o negócio é o seguinte, você vai guerrear contra os amalequitas, e você vai eliminar todos os amalequitas. Eu não quero ninguém. Elimine todos, elimine tudo que é deles. Não pegue nada ao que for deles. Saul vai, ele luta, ele vence, mas no seu orgulho, ele leva o rei dos amalequitas cativo. E junto com os soldados, ele olha e ele vê o que tem de melhor. E a Bíblia diz que ele pega exatamente aquilo que tem de melhor. O que não prestava ele não levou, mas ele pegou aquilo que era de melhor e ele levou para ele. Quando o profeta chega e vai confrontar Saul, ele diz: ei, eu obedeci, eu derrotei os amalequitas. Amados, a obediência seletiva não é obediência. Nós temos que obedecer o Senhor em tudo, naquilo que nós entendemos e naquilo que nós não entendemos, naquilo que parece bom e naquilo que não parece bom. Às vezes o Senhor vai te chamar para algumas situações que parecem não ser tão bom para você, quando você está olhando para os despojos e dizendo: uau, aquilo ali brilha, aquilo ali é ouro. E o Senhor está dizendo: ei, abandona tudo isso, abandona isso, o que eu tenho para a tua vida é outro. Obediência seletiva não é obediência. Minha esposa, ela disse uma frase, eu dei uma melhorada nela, mas que eu gosto muito. Muitas vezes, na discordância, nasce a obediência. Muitas vezes, na discordância, nasce a obediência. O que isso quer dizer, Márcio? Amados, existem coisas que eu posso não entender, e às vezes até não concordar, mas eu decido obedecer.
Não é se eu entendi. A questão não é se eu entendi. A questão não é se eu concordo. A questão é se é uma ordem clara de Deus. Eu apenas obedeço. Porque obedecer, se eu falar para minha filha, vai lá na geladeira e pega chocolate e come. O que tu acha que ela vai fazer? Mas na hora. Não vai pensar duas vezes. Agora se eu disser para ela, ó, vai lá na geladeira, você vai pegar o brócolis lá e vai comer. Não vai ser uma obediência tão rápida assim. Talvez sem uma ameaça. Você está entendendo o que é isso? Amados, obediência seletiva não é obediência. O Senhor te chama a obedecer tudo. O Senhor te chama a obedecer tudo. Sabe, a palavra do Senhor, ainda em 1 Samuel, ela diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que as gorduras de carneiro. Eu não sei quem é da época de que crente tinha TV dentro do guarda-roupa. Você já ouviu isso? Crente tinha TV dentro do guarda-roupa. Por quê? Porque a doutrina era: crente não pode ter TV, porque TV é coisa do capeta. Então o que as pessoas faziam? Você chegava na sala dela, você não encontrava uma televisão. Mas quando você ia para o quarto, dentro do guarda-roupa tinha uma televisão escondida. Na sala, obediência. No quarto, rebeldia. Muitas vezes a nossa conduta com Deus é: na sala, na igreja, na frente dos irmãos, obediência. Quando ninguém está me vendo, quando eu estou no reservado, rebeldia. Você fazer as coisas não quer dizer que você está sendo obediente. Como está o seu coração enquanto você está fazendo? Amados, tem gente que está fazendo as coisas para Deus com um coração rebelde. Um coração rebelde. Está revoltado com Deus, com a vida, com o pastor, com todo mundo. Mas eu estou fazendo. Amados, isso não é obediência. Isso é rebeldia. Não é o seu ato, é o seu coração. É o seu coração. Você pode ficar de pé?